Tu sabia que entre um 50 e um 80% da nossa felicidade tem a ver com a nossa genética? Ou seja, a gente não controla ela. Essa é uma das principais ideias que eu retirei do livro The Happiness Hypothesis, que traduzido aí para o português seria a hipótese da felicidade. Um livro escrito por esse cara chamado Jonathan Haidt, que nos mostra várias hipóteses e várias estratégias de como a gente pode ser mais feliz, mas essa informação é uma das que eu quis destacar em primeiro porque me fez entender muitas coisas. Vocês sabem que eu estou sempre falando sobre a psicologia positiva, o desenvolvimento da mente, como a gente pode ser mais feliz, como a gente pode ser produtivo, mas esse cara, ele pega todas essas informações, todas essas filosofias de vida e ele nos mostra que não é bem assim, que tem muita gente que nasce indisposta a ser feliz. Lógico, existem muitos fatores que levam à felicidade, mas tem gente que não é feliz e não é porque eles querem não ser felizes, é porque geneticamente falando eles não podem ser felizes. Então não é que é uma escolha, não é que eles não querem ser felizes, é que eles simplesmente não conseguem ser felizes. Então esse é um conceito tão importante, eu acho que é uma mensagem tão importante que ele aborda que é preciso que a gente tenha para conseguir simpatizar melhor com as outras pessoas. Então agora sim, tendo entendido isso, vamos trazer algumas estratégias que o autor realmente nos apresenta e nos diz que é possível a gente ser mais feliz. Principalmente se tu for um desse sortudo aí, vencedor da loteria, de que geneticamente tu é indisposto a ser feliz, ele nos mostra que assim como uma pessoa que pode nascer muscularmente falando fraca, pequena, se essa pessoa começar a treinar todos os dias, se alimentar bem, mesmo que geneticamente ela não consiga, ela vai ter um corpo bacana, ela vai ter um pouquinho mais de fibra, porque ela segue todo um estilo de vida que pelo lado da biologia, pelo lado do corpo humano, ele vai se desenvolver daquela maneira. Então, mesmo que tu seja um cara pequenininho e sem muito corpo, treinando e se desenvolvendo para isso, tu vai conseguir. E a felicidade é a mesma coisa. Não é que tu vai ficar um monstro como se uma pessoa geneticamente falando grande treinasse, mas com certeza tu consegue ficar maior do que tu seria se tu não fizesse nada. Então ele traz que esse ponto é igual para a felicidade. Se tu é uma dessas poucas pessoas que não consegue ser feliz, através dessas estratégias tu vai conseguir pelo menos ser um pouquinho mais feliz do que se tu não fizesse essas coisas. Para começar o livro, então, ele nos traz três teorias sobre a felicidade. Uma delas é o hedonismo, ou seja, que a nossa felicidade ela se baseia em coisas externas, coisas materiais, que eu quero ter aquele carro, que eu quero ter aquela casa, que eu quero ganhar mais disso, que eu quero ser melhor nisso. Então ele nos apresenta que uma das teorias que as pessoas acreditam é essa de que a nossa felicidade é baseada nas coisas externas. Mas, depois de muitos estudos e alguns anos, a gente sabe que não, que isso não é verdade, que as pessoas, depois de certo acontecimento, elas voltam ao seu estado de ânimo normal. Então, pensa que a mulher ganhou na loteria, ela foi super feliz, mas 6 meses depois a felicidade dela volta para o normal. Mas pensa que se essa mesma mulher acontecesse a mesma coisa, só que ao contrário, em vez de ganhar muito, ela tivesse que, por exemplo, fechar a lojinha dela, a felicidade dela iria ser quase zero, mas depois de um tempo iria voltar ao normal. Então as pessoas se acostumam com os acontecimentos. Ou seja, que essa primeira teoria do externo não é bem assim. A segunda teoria, então, a gente vai um pouco para a filosofia antiga, na época dos estoicos, do pessoal que defende de que o mundo está cheio de coisas, o mundo está cheio de pessoas, que a gente não consegue controlar, mas que a gente consegue controlar como a gente reage a isso, que isso é o mais importante e é aí que está a nossa felicidade. E essa teoria do estoicismo também nos é mostrada que não funciona bem assim, ou seja, sim, é muito importante que tu saiba controlar tuas emoções, teus sentimentos, que tu sim é criador da tua felicidade. Porém, o que a psicologia moderna nos mostra é que a felicidade está mais no meio termo. Então, que tu saiba se controlar, que tu tenha o controle de ti mesmo, mas que tu também tenha um pouquinho de ambição por mais coisas. Não são coisas materiais, mas isso aí a gente vai falar um pouquinho mais pra frente. Vamos passar agora por um dos grandes problemas que todas as pessoas passam, que o autor nos apresenta chamado de dualidade, que na nossa mente a gente tem duas coisas bem diferentes. Um lado ele chama de jockey e o outro lado ele chama de elefante. O lado elefante é o lado que ainda não está tão desenvolvido assim. Ele nos traz a lembrança e a informação que nunca se pode esquecer que faz pouco tempo atrás a gente saiu da caverna. Então a nossa mente ainda é muito configurada para nos proteger, para nos manter seguro, todas essas coisas, porque ela ainda tem essa crença de que se a gente sair da nossa caverna, um animal, alguma coisa muito ruim pode nos acontecer. Então, a nossa mente pelo lado do elefante é que, por exemplo, não resiste a tentações, a que vê um bolinho em cima da cozinha vai lá e come, mesmo que quando tu acordou tu disse que não ia fazer isso. Então, tem o lado do elefante, que é o lado mais menos desenvolvido no caso,
o lado onde pode-se dizer que predomina a preguiça. E pelo outro lado tem o jockey, que é o cara que sabe o que ele tem que fazer, que sabe que precisa tomar as decisões certas, mas que tenta controlar o elefante sabendo que o elefante é muito mais forte, muito mais pesado. Então acontece aí essa dualidade que ele chama, de que a gente sabe o que a gente precisa fazer, mas às vezes a preguiça predomina. Então o que acontece? Qual que é o ponto para a gente entender aqui? Que o jockey, ele coloca expectativas altas, grandes metas, grandes sonhos, e depois quando chega na hora o nosso elefante, como é muito mais pesado, muito mais forte, acaba indo para outro caminho. E essa dualidade é o que acaba nos causando muita infelicidade. A gente sente que a gente fez o que não deveria ser feito, e a gente sente que a gente não fez o que era para ser feito. E por que o autor nos diz isso? Porque sabendo disso, tendo essa informação, o nosso trabalho aqui é simplesmente aceitar como a nossa mente funciona e tentar treinar esse elefante. Então vamos prestar atenção nesse exemplo que ele nos dá. Então vamos supor que tu quer adicionar uma meta na tua vida que seja de correr todos os dias. O que ele nos diz é que para qualquer hábito positivo que a gente quer implementar, a gente tem que manipular esse elefante. Essa estratégia é bem fácil de entender. Ele diz que simplesmente a gente tem que correr de onde a gente está até um lugar que venda alguma coisa boa para comer. Pode ser uma padaria, um donut, como ele mesmo diz no livro, qualquer coisa que te estimule a fazer aquilo. Ou seja, tu fala, todos os dias eu vou ir correndo lá comer o donut. Por quê? Porque para tu chegar a tomar ação de sair de casa e fazer todo o esquema de começar a correr, tu não vai estar pensando nisso, tu vai estar pensando no donut. Ou seja, teu elefante vai estar ali dizendo, sim, quero comer donut, quero comer donut. Mas a tua real intenção aqui é que tu corra daqui até aqui, pensando no donut, tu coma o donut e depois tu tem que pensar em voltar para casa. E depois de fazer esse trajeto várias vezes, ele diz que a intenção aqui não é perder peso, bem pelo contrário, talvez tu ganhe peso comendo tanto doce, mas que pelo menos tu está implementando esse hábito de correr sem pensar nele, porque se tu pensar em correr, tu não vai querer ir, porque o teu elefante é muito mais forte que tu. Mas agora, se tu pensar no doce, se tu pensar no donut, que ele tanto quer, aí sim é bem mais provável que tu chegue a realizar essa tarefa. E depois de certo tempo, o hábito vai ser implementado. Depois o teu trabalho qual é simplesmente trocar esse donut por algo mais saudável, ou simplesmente tentar pensar em que hoje eu vou correr sem parar em nenhum lugar. Mas a mágica aqui é entender que minha mente tem um elefante, eu preciso treinar esse elefante, eu preciso aceitar que eu tenho um elefante dentro de mim e eu tenho que aprender a manipular ele a meu favor, que é o caso da corrida, como a gente fez, dando um doce para ele, sendo que na verdade o que a gente está fazendo é realmente tentando aprimorar o hábito da corrida, fazendo a gente entender um pouco que a dualidade existe, mas que a gente pode aproveitá-la. Então agora sim vamos falar sobre as estratégias que ele nos apresenta nesse livro. A primeira estratégia de todas que ele nos apresenta sobre a felicidade é o caminho do autoconhecimento. Ele nos diz que se autoconhecer profundamente pode ser uma das coisas mais difíceis que tu vai vir a fazer na vida, mas saber como tu funciona, entender como teu corpo funciona, entender como a tua mente funciona de uma forma inconsciente, vai ser uma das melhores coisas também que vai vir te acontecer. Vai te ajudar tanto a desenvolver o autocontrole, quanto a passar por todas as adversidades que vão vir pela tua vida. Uma dica muito importante que ele nos dá para esse processo do autoconhecimento é através dos feedbacks. Então, se tu tem um defeito, tu sabe que tu tem um defeito, as pessoas sempre te falam, olha, tu pode melhorar isso, tu pode melhorar isso. E a tua resposta é sempre, me deixa, eu sou assim, eu sei que eu sou assim, eu sei que eu preciso melhorar isso. Mesmo assim, tu não tá praticando essa melhora, é o pior que pode te acontecer, porque tu está simplesmente dizendo, eu sei que eu posso ser melhor, eu sei qual é o erro, eu sei como consertar isso, mas me deixa, eu sempre fui assim e não tem muito o que fazer. Um caminho muito simples é tu escutar os feedbacks, é tu realmente refletir, será que eu sou assim mesmo? Então, se tu sabe que tu tem um defeito, tu sabe que tu pode melhorar nisso, e tu simplesmente se fechar e dizer eu sempre fui assim, não tenho o que fazer, é um caminho totalmente o contrário do autoconhecimento. Tu não está sendo aberto a ele. Conversa contigo mesmo, a gente não pode melhorar isso, se eu já sei que isso é um problema, eu vou tentar melhorar. É simples. O autor nos mostra também que a gente, por natureza, sempre pensa que a gente é melhor do que a gente realmente é. Ele fez um estudo numa universidade muito renomada nos Estados Unidos, onde ele pegava estudantes aleatórios e perguntava, olha, se acontecer doações para tal instituição beneficente, tu acha que tu vai estar no grupo dos alunos que mais doaram ou no grupo dos que menos doaram? 100% de resposta foi, com certeza eu estaria no grupo dos que mais doariam. Por quê? Porque a gente sempre pensa que a gente é melhor do que os outros, a gente sempre pensa que a gente é mais generoso que os outros, a gente sempre pensa que a gente é mais simpático do que os outros, quando na verdade os maiores defeitos que são os nossos a gente não enxerga, mas a gente
gente enxerga o defeito deles. Então, no momento em que tu realmente se abre para escutar esses feedbacks e para ver se realmente eu sou tão bom quanto eu penso, ou se realmente eu posso melhorar isso que as pessoas dizem, sendo aberto a esses feedbacks é um excelente caminho, um primeiro passo aí para o autoconhecimento. Segunda estratégia que ele nos traz é cuide do seu corpo e da sua mente. E essa estratégia pode parecer muito mais simples do que tu acha que ela é. E ele traz exemplos como passear uns 15 minutos por dia, ou simplesmente ficar um tempinho no sol, ou realmente ir para academia, fazer um treino, alguma coisa assim. Mas assim como o próprio autor nos diz, pode ter certeza que a tua saúde física é o que mais influencia na tua saúde mental. A estratégia número 3 que ele nos comenta no livro se chama vida social. Ele diz que a felicidade realmente é impactada pelo círculo que a gente vive, pelas pessoas que estão conosco. Se são pessoas divertidas, inteligentes e tranquilas, é muito mais provável que tu seja feliz e que tu leve uma vida tranquila do que com uma pessoa que sempre consegue encontrar algum problema ou uma pessoa que não aceita a paz, como esse mesmo autor nos fala. E teus hobbies também sempre acabam influenciando no nosso círculo social. Ele traz um exemplo de uma garota que gostava muito de andar a cavalo. Então, estar ali naquele ambiente, estar todos compartilhando a mesma paixão e principalmente compartilhando ideias, falando de algo que todos gostam, isso influencia muito na sua felicidade. Inclusive no livro ele diz que se tu não tem um cachorro, ele recomenda muito que tu compre um filhote, porque de uma forma indireta tu vai estar se incluindo em outro círculo social, tu vai acabar conhecendo novas pessoas, indo em ambientes que tu ainda não foi. Em qualquer lugar desses que tu estiver com teu cachorro, ele vai ser o assunto. Então qual que é a conclusão aqui? Que quando tu tá num grupo onde todos compartilham do mesmo motivo e tem uma conversa sobre isso, acaba trazendo felicidade para o ser humano. É só tu pegar como exemplo agora na pandemia. São os maiores índices de pessoas que tiveram algum problema, alguma dificuldade mental, que estão precisando de um psicólogo, porque se tu pegar um ser humano e tirar dele a socialização, ver outras pessoas, conversar com outras pessoas, isso é muito ruim pra gente. Então, compartilhar experiências, contar histórias que as pessoas compartilham da mesma paixão, nos faz muito bem. A quarta estratégia que ele nos conta é sobre dar um propósito ao teu trabalho, dar importância ao teu trabalho. Como que ele nos explica isso? Eles pegaram um centro médico lá nos Estados Unidos, que é muito famoso, e começaram a fazer testes de felicidade e satisfação com o seu trabalho. Então, as pessoas que tinham o índice mais baixo de satisfação com o seu trabalho eram os próprios médicos, sendo que são os que mais ganhavam. E a resposta era simplesmente que estudaram um curso porque a família diz para estudar, ou que era por status, ou que era pelo dinheiro. Os maiores índices de satisfação com seu trabalho daquele ambiente hospitalar era do pessoal da limpeza, porque todos eles diziam: eu sei que esse ambiente cura pessoas, eu sei que esse ambiente salva pessoas, e eu poder limpar, eu poder organizar isso aqui, eu sei que eu estou salvando muitas pessoas. Então, sim, de uma forma indireta, as pessoas que estavam ali na limpeza do hospital se sentiam muito mais realizadas com seus trabalhos do que realmente os médicos, que têm o status, que têm o dinheiro, que têm o que a gente acredita que é necessário para ter um bom trabalho. Ou seja, qualquer conclusão aqui, não importa o que a gente faz, o que importa é qual que é a importância que a gente está dando para ele, qual que é o propósito que a gente consegue encontrar atrás dele. E ele nos traz a história do senhorzinho que trabalhava na NASA nos anos que lançaram o foguete para a Lua e perguntaram que ele fazia na NASA, como é que era trabalhar lá dentro. E esse cara era um dos responsáveis pela limpeza também. Ele limpava os corredores, os escritórios, mas ele não disse isso. O que ele disse foi: eu ajudei, eu colaborei com a humanidade a dar um passo na Lua. Porque ele tá lá dentro, ele está envolvido, ele está ajudando as pessoas a terem um ambiente limpo. Então, em vez de ele estar infeliz com o seu trabalho, ele reconheceu o propósito, ele viu quão importante era o trabalho dele. Desse jeito, ele se sentia muito satisfeito com o que ele fazia. Então, presta atenção nisso, não é o salário, não é o status, e sim o propósito que tu está dando ao que tu faz. É mais pela sensação de colaboração e de saber que tu está fazendo, que teu papel é importante ali, que tu está fazendo parte de algo que é muito maior do que tu. E puxando esse gancho agora, ele nos fala muito sobre a religião, que as pessoas gostam de sentir que elas fazem parte de algo que é muito maior que elas, acabam entrando em contato. Lembra que a gente falou da questão da socialização? Através da religião as pessoas acabam entrando em contato com muitas outras que compartilham da mesma ideia, e fazer parte desse núcleo, fazer parte dessa tribo, como a gente pode chamar, influencia também na nossa felicidade. Então, mesmo que tu não seja uma pessoa religiosa, saiba que se sentir que tu faz parte de algo impacta na nossa felicidade. Seja um hobby, lembra a guria dos cavalos, seja o cara que limpava os escritórios da NASA,
ou seja, mesmo as pessoas que fazem parte de uma religião. Se sentir fazer parte de algo ou dar importância para o que se faz é muito importante. Agora vamos fazer um pequeno resumo do que a gente viu. Então, a primeira estratégia era sobre o autoconhecimento, saber mais como a gente funciona. Depois, entender o teu corpo e a tua mente. Fazer algo a respeito disso. Pode ser dar uma passeada, pode ser ler alguma coisa que te faça se mover, tanto mentalmente quanto fisicamente. A terceira estratégia é sobre a vida social. Estar em um ambiente onde as pessoas compartilham da mesma ideia que tu, ou algum lugar onde tu se divirta com as pessoas que estão ali. Depois, encontrar um propósito para o teu trabalho, entender que tu realmente é essencial ali, que teu trabalho é importante. E por último, ter essa sensação de que tu pertence a algo que é muito maior do que tu. Então, pronto. Essas são as principais ideias, as principais estratégias que o autor nos trouxe nesse livro. Depois, se conseguir, comenta aí qual tu achou mais interessante, qual tu não tinha se dado conta ainda. E nos vemos em um próximo capítulo.